Boa noite, torcida tricolor. Hoje é sexta-feira, véspera do jogo Fluminense e Atlético de Goiás no Maracanã. Jogo esse que vai ser decisão para o Fluminense, decisivo. É um jogo que o Fluminense só a vitória interessa. O Fluminense está nas últimas posições do Campeonato Brasileiro e precisa de uma vitória em cima do Atlético de Goiás. E precisa jogar bem para tentar chamar de volta a torcida tricolor, que anda muito chateada com as péssimas exibições do Fluminense no Brasileiro. Tá? Aliás, não só no Brasileiro, mas como nas outras competições também. Só que nas outras competições a gente ainda consegue vencer, principalmente na Libertadores e na Copa do Brasil, mas vitórias que não são convincentes, vitórias no sufoco, vitórias com gols cagados, enfim. Esse não é o Fluminense que nós queremos. A gente quer um Fluminense que seja soberano nos 90 minutos do jogo, atacando o seu adversário, pressionando o seu adversário, fazendo o goleiro adversário sujar a roupa, fazendo a trave adversária trabalhar, enfim. Esse é o Fluminense que a gente precisa, um Fluminense que parta para cima do adversário e que seja o espelho daquele time que a gente quer ver, né? O Fluminense de hoje é um Fluminense de toques para o lado, um Fluminense covarde, um Fluminense previsível, um Fluminense de passes errados, um Fluminense que não chuta gol, um Fluminense totalmente debilitado, né, pelas péssimas táticas do Diniz, do seu comandante, táticas essas que os adversários já conhecem de cor e salteado, e o Fluminense não consegue mais jogar contra adversário nenhum. Seja da Série C, seja time que está lá embaixo, seja time que está no topo, o Fluminense não consegue fazer mais uma bela exibição. Tá? E eu acho que o jogo de amanhã, a gente precisa ter uma resposta do time, de maneira positiva, jogando bem, goleando, vencendo e vencendo bem, para a gente voltar a acreditar no Fluminense. Tá? Porque o Fluminense de hoje em dia, a gente não acredita que vai chegar a uma final de Libertadores, a uma final de Copa do Brasil, a ficar entre os 5 ou os 4 do Brasileirão, em hipótese alguma, não com esse futebol. Tá? Aqui todo mundo é realista, os torcedores são realistas, a gente está vendo um futebol de péssima qualidade, a gente está vendo um time mal treinado, que parece que fica no CT fazendo o que apareceu ontem no Netflix, os caras fazendo bobinho com um campo menor, tipo uma quadra, os caras fazendo bobinho, brincando de toque, entendeu? Não é esse tipo de treinamento que a gente precisa de treinamento com jogadas ofensivas, com jogadas trabalhadas, com tabelas, com triangulações, com treinamento com a defesa, cortando bolas aéreas, que a gente vem tomando gol de bolas aéreas em vários jogos, e eu não vejo isso sendo treinado, eu não vejo isso sendo resolvido nos jogos. Eu só vejo no final dos jogos, quando o Fluminense perde, o Diniz dando desculpa que a gente tem que melhorar, a gente precisa melhorar, esse não é o Fluminense, que o Fluminense de hoje, que errou muito, não é o Fluminense que costuma jogar, que não é esse o Fluminense, e a gente vai melhorar. Eu só estou vendo promessas e promessas e promessas, e o acúmulo de derrotas desse time está se tornando uma coisa de louco. A gente está virando chacota dos nossos adversários e dos nossos co-irmãos aqui do Rio. Enfim, precisa melhorar. Eu acho que o presidente do clube é o gestor, é aquele que comanda o clube, é aquele que manda no treinador, que manda nos jogadores, que paga as contas do clube, enfim. Ele é ele que responde pelo clube. E no momento ele está deixando uma amizade com o treinador, né, acima do Fluminense, do clube Fluminense. Um clube com tradições milenares, entendeu? E ele está deixando passar por uma amizade que ele tem com o treinador. A gente não tem nada a ver com isso, da amizade dele com o treinador. A gente quer saber do Fluminense, a gente quer saber das vitórias, e a gente está cagando para a amizade do Mário Bittencourt com o Diniz. Tá? A gente quer resultados em campo. É isso que a torcida quer. Tá? E se o Diniz não estiver dando esses resultados, que ele pegue o chapéu dele e procure outro clube para treinar. É o mínimo que ele pode fazer. Ele ter hombridade de pegar o chapéu e partir para outro clube. Não importa se o presidente renovou até o final do ano de 2025.
ele não está produzindo no momento, ele não está colocando o Fluminense no seu devido lugar. Então, se ele for um cara correto, ele tem que pedir para sair. Ou ele melhora esse time a partir de amanhã, ou ele tem que pedir para sair e deixar o Fluminense sob comando de outra pessoa que tenha ideias mais positivas, que faça esse time jogar, que encaixe as peças, que são os jogadores, nas suas devidas posições e que tire o melhor de cada jogador. É o que ele não está fazendo. Ele está debilitando o Germancano, que ano passado e no ano retrasado foi o artilheiro do Brasil com 40 gols, 45 gols, e esse ano o Germancano está com 5, 6 gols só. Então algo está errado. Ele está pegando o Cano e está botando na defesa para marcar. O Cano tem que ficar no ataque. Quem tem que marcar são os defensores e não o Germancano. E ele está debilitando outros jogadores também. O Martinelli, ele cismou que o Martinelli é zagueiro. O Martinelli já falhou inúmeras vezes. E ele insiste com o Martinelli na zaga. Ele está insistindo com o Marlon, que já teve 1 ano e meio quase de chance de mostrar o seu futebol e até agora nada. E agora o Fluminense quer renovar de novo com o Marlon. Pelo amor de Deus, que futebol que vocês estão vendo no Marlon? Por que pagar um salário enorme para o Marlon se ele não está entregando no campo? Se ele não está correspondendo em termos de futebol com o salário que ele ganha? Um cara que ganha muito e joga pouco, para que isso? Não tem que renovar com o Marlon, tem que buscar outro jogador fora. Vocês estão apostando num jogador que não está dando certo e está insistindo e quer renovar. A gente renova com um jogador que está despontando, um jogador que não está merecendo continuar no Fluminense, não com um jogador que já teve chances e não demonstrou até o momento vontade e técnica para jogar no Fluminense. Tá? Então tá tudo errado, começando do presidente até o treinador. Tá tudo errado, galera. E os torcedores não podem ficar de braços cruzados vendo essas coisas acontecerem no Fluminense. Quem manda no Fluminense somos nós, não é ninguém, é a torcida. É a torcida que paga o salário desses caras, é a torcida que elege esses caras. Então é a torcida que manda no clube, não é o presidente. Tá? E só vocês podem fazer essa situação mudar. Não com violência, não virando o carro de ninguém, não tacando pedra em carro, tacando pedra em vitrais, nada disso. A gente tem que mudar com comportamento, indo no CT e cobrando jogadores e cobrando presidente e comissão técnica também. É assim que a gente tem que se colocar. Tá? Essa torcida é forte, tem que ser presente, tem que mudar esse panorama do Fluminense de agora. Tá? O Fluminense não vence, só para vocês terem uma ideia, até onde a gente chegou, até o buraco que a gente chegou. O Fluminense não vem desse time do Atlético de Goiás, que é um time mediano para baixo, para pequeno. Tá? O Fluminense não vence o Atlético de Goiás já tem 4 anos. 4 anos que o Fluminense não consegue vencer o Atlético de Goiás. A gente não está falando do Palmeiras, do Corinthians, do Flamengo, não. A gente está falando do Atlético de Goiás. Com todo respeito, a torcida do Atlético de Goiás e a instituição do Atlético de Goiás é um time que não tem como fazer frente ao Fluminense. O Fluminense não pode ficar 4 anos sem conseguir vencer o Atlético de Goiás. Isso não existe, gente. Isso não existe. Tá? O Fluminense, como eu falei, está interessado na permanência do Marlon e eu sou contra. Tá? Eu sou contra. O Fluminense quer renovar o empréstimo por mais um ano. Está discutindo com o Shakhtar Donetsk, está marcando reuniões. E eu sou terminantemente contra. Tá? Para mim, o Fluminense tem que buscar um zagueiro no mercado, um zagueiro jovem. Tá? Já que o Diniz não quer dar chance para os jovens que a gente tem na base, que ele busca alguém fora. Tá? Escalações de amanhã de Fluminense e Atlético de Goiás, tá, gente? O Diniz prometeu muitas mudanças e reformulações no elenco, e o elenco são as mesmas caras de sempre. A única mudança que tem é o Alexander no lugar do Martinelli, que foi suspenso por ter levado o 3º cartão amarelo. Então o Fluminense é o mesmo, não mudou nada. Escalações: Fábio no gol, Samuel Xavier, Marlon, Felipe Melo e Marcelo, Alexander, Lima e Ganso, Marquinhos, Germancano e Keno, técnico Diniz.
Vocês podem reparar que o Keno está voltando ao time, né? E o Felipe Melo também. Os dois jogadores foram poupados no jogo passado e voltam ao time agora contra o Atlético de Goiás. Essa é a reformulação do Diniz. Atlético de Goiás, Ronaldo, Maguinho, Alix Vinícius, Adriano Martins e Alejo Cruz. Lucas Cal, Raudinei e Baralhas. Shailon, Emiliano Rodrigues e Luiz Fernando. Técnico Jair Ventura. O jogo vai ser sábado às 21 horas no Maracanã. O árbitro da partida é o Gustavo Ervino Bauerman, de Santa Catarina. Tá? Lembra do Arthur e do Jean Lucumi, que foram para o Sub-20, né? Porque não tinham chance nos profissionais, foram rebaixados para o Sub-20. Só que o Diniz não contava que os garotos arrebentassem no Sub-20. Em 2 jogos o Lucumi meteu 3 gols. E o Arthur cansou de dar passes importantes para gols. Então, os dois se destacaram e ele foi obrigado a chamar os dois de volta para treinar com os profissionais. Né? Para vocês terem uma ideia, como a base do Fluminense é tão ruim. São tão ruins que os garotos arrebentaram, jogando 2 jogos pela base. Tá? Mas não adianta, o Diniz não dá chance. O Diniz são as mesmas caras. É aquele ciclo de amizades que ele fez com os veteranos, e os veteranos não saem do time de jeito nenhum. Só saem do time quando tem lesão. E aí sai um veterano e entra outro. Os garotos não têm chance. Ele tem algum problema com a base que eu, sinceramente, eu queria saber qual é. Algum garoto pisou no calcanhar dele, no calo dele. Algum problema foi que ele não dá chance para os garotos de jeito nenhum. O jornalista Pipe Sierra, colombiano, disse que tem 3 clubes da Premier League interessados no jogador John Arias. O John Arias está com a seleção colombiana, fazendo amistosos, e agora vai começar a Copa América. E o Crystal Palace, do nosso querido John Textor, do Botafogo, que é o dono do Crystal Palace também, está interessado no Arias. De repente ele está querendo levar mais um tricolor para jogar para o Botafogo, né? Porque ele já levou o Luiz Henrique, agora ele está interessado no Arias. O Fulham, da Inglaterra também, e o West Ham também. Os 3 clubes estão interessados, estão preparando proposta para enviar para o Fluminense avaliar a possibilidade de contratar o jogador. O jogador já tem conversas com os 3 clubes, tá? E as negociações estão bem avançadas. Isso é o que diz o Pipe Sierra, colombiano, um jornalista conhecido na Colômbia, e trouxe essas notícias fresquinhas para a gente. Tá? Péssima notícia para nós tricolores, né? Pois é um jogador que é essencial no time do Fluminense, é um jogador que está em todos os lugares, participa do ataque, da construção das jogadas e ainda marca. É um jogador que corre o campo todo. Como ele, a gente não vai ter ninguém igual no momento. Tá? E o outro que pode sair é o André. O André já está para sair desde o ano passado e de repente a gente pode perder os dois numa tacada só. O Arias e o André. Aí, minha gente, a situação já estava ruim, a situação vai ficar super ruim. Vai ficar mais ruim do que já está. Né? Porque o presidente não vai contratar ninguém de imediato, vai demorar para contratar, e quando contratar, até o cara performar, se performar e entrar no time, vai demorar. Até lá o campeonato já acabou, e Deus queira que a gente não vá para a segunda divisão. Porque pelo jeito, pelo andar da carruagem, minha gente, é o que eu estou vendo pela frente. Tá? Com o Diniz no comando, eu já estou enxergando a segunda divisão. Tá? Porque os times que estão lá atrás do Fluminense são tão ruins que mesmo o Fluminense não ganhando, eles não conseguem ganhar, o Fluminense continua no mesmo lugar que estava. Porque se eles tivessem ganho, o Fluminense já estaria lá embaixo. E bem abaixo mesmo. Tá? Porque um time que não consegue ganhar o Juventude no Maracanã e um time que tomou aquele passeio do Botafogo, a gente não pode esperar muita coisa. Né? Ainda tem gente acreditando no bicampeonato da Libertadores. Só sonho, galera. Só se realmente esses caras acordarem do pesadelo que eles estão tendo. Porque futebol eu não estou vendo. E com o Diniz eu tenho certeza que eu não vou ver. Tá? Então por hoje é só, galera. Amanhã, depois do jogo, a gente vai gravar o pós-jogo, comentando sobre a partida, falando dos jogadores, quem foi bem, quem foi mal. E espero trazer aqui uma vitória do Fluminense, para a gente poder fazer um vídeo mais um pouco, pelo menos bem mais animado
né, e do que a gente está tendo hoje em dia, porque é lamentável a gente ter que gravar um vídeo, né, para ficar reclamando o tempo todo dos jogadores e do treinador. Eu acho que isso aí já tinha que ter sido mudado há muito tempo. Uma posição do presidente já tinha que ter sido tomada há muito tempo, né? Mas não, ele está deixando a situação ficar delicada, está deixando o Fluminense ir para as últimas posições, para no final do campeonato ele tentar fazer alguma coisa para salvar o clube. Aí já era, minha gente. Aí o desânimo vai ser geral, vai tomar conta dos jogadores e ninguém vai ter mais aquele fôlego para sair da lama que a gente está se metendo, tá bom? Um abraço a todos, saudações tricolores, peço a galera que não é inscrita que se inscreva no canal, que deixe o like, é muito importante o like de vocês, não paga nada galera, é 0800, tá? E vai ajudar bastante o canal, então eu conto com vocês, um abraço a todos, um bom final de sexta-feira e amanhã a gente se encontra aqui no canal novamente, após o jogo, para gravar o vídeo pós-jogo, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até amanhã, gente.